do 13º salário. Hoje com a gente, no dia de hoje, a gente tem aqui a Renata. Deixa eu virar a câmera para ela, para vocês verem. Oi, dá um tchauzinho aí, Renata. A gente tem aqui o Nelson e a Joyce. Isso. Espero que o dia seja muito proveitoso, né? Peço para que vocês tirem todas as dúvidas necessárias para que o nosso objetivo realmente é antecipar nossos problemas, nossas dúvidas, reduzindo assim as ocorrências que vocês vão ter aí no dia a dia, tá bom? Sejam todos bem-vindos e vamos começar. Nelson, vou te colocar. Você já entrou na sala? Tá, o Nelson está com um probleminha aqui para entrar na sala, ele já está entrando, mas assim que a gente compartilhar a tela do Nelson com o PPT, a gente já inicia. Então, a gente vai fazer aqui ainda alguns testes de áudio do microfone deles, para que a gente possa validar que de fato o microfone vai funcionar. Tá bom? Qualquer coisa eles vêm e fazem aqui na minha máquina se eles tiverem alguma intercorrência ali na máquina deles. Vou deixar o microfone no mudo, mas se precisarem durante o período da apresentação, tiverem alguma dúvida, é só levantar a mão na opção na tela superior do Ocean. Tem um bonequinho para levantar a mão e tirar dúvidas. E a gente já libera o microfone, ou vocês podem utilizar também o chat e registrar sua dúvida, que durante o evento a gente já vai retirando tudo que necessário, tá bom? Vamos lá. Gente, só para que vocês saibam, nesse momento a gente está só carregando o PPT já para poder disponibilizar.
Bom dia, todos me ouvem bem? Ok. Eu vou iniciar a apresentação passando alguns conceitos básicos que serão posteriormente aprofundados no decorrer do treinamento. Tá? A primeira coisa que eu passarei é o conceito de férias coletivas. As férias coletivas é muito semelhante às férias convencionais, exceto pela diferença de que é feita a partir da empresa. A empresa tem a iniciativa de fornecer esses dias para o funcionário, independente do funcionário desejar isso ou não, como ocorre nas férias comuns. Às vezes a empresa tem uma queda de produção ou queda de demanda em algum momento no decorrer do ano e acha mais proveitoso prover essas férias coletivas para os seus funcionários. O impacto disso para o funcionário é o seguinte: ele sempre vai ter o período de férias coletivas descontado do seu período aquisitivo, ou seja, ele tem dias de direito, os dias que ele tirar de férias coletivas será descontado dos dias de direito que o funcionário possui. Se por um acaso o funcionário tiver dias excedentes, ou seja, dias que ultrapassam o montante total de férias coletivas, o tratamento que isso necessita será tratado um pouco mais adiante. A mesma coisa quando ele tem dias adquiridos num volume inferior ao total fornecido pela empresa. Então, se a empresa quer dar 15 dias e ele tem apenas 10 dias de direito, esses 5 dias que faltam serão complementados de forma de licença remunerada. Isso também vai ser aprofundado um pouco mais adiante. E é isso. Eu terminei os 4 tópicos mais rápido do que eu imaginei. Quem vai falar o próximo tópico? Quem deseja? Bom dia, pessoal. Meu nome é Renata, sou analista do atendimento Prime de RH. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho das férias coletivas, né? E falar de alguns parâmetros, algumas configurações que são particulares do cálculo, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Manu, passa o próximo slide, por favor. Bom, antes do cálculo, é importante verificar alguns parâmetros, né? O primeiro deles seria o MV dia 2501, né? A ideia do parâmetro é que que alguns dias, por exemplo, Natal e Ano Novo, a empresa pague como licença remunerada, né? Então, dependendo da forma de configuração do parâmetro, vai afetar o cálculo das férias. E esse parâmetro possui vários tipos de configuração. Existe o S, que vai assumir somente o dia 25 e o dia 1º. O N ele não vai considerar nem o dia como licença remunerada, vai seguir normalmente o fluxo normal de férias. E caso eu queira colocar outras datas que não sejam o dia 1º e o dia 25, eu posso colocar conforme o exemplo que temos aqui no PPT. Temos também o ABOPEC, né, que vai identificar se o ABO, no caso, tenha nas férias coletivas, vai ser considerado antes ou depois, porque nas férias eu consigo informar no momento do cálculo. Já nas férias coletivas eu não tenho essa pergunta, então o conteúdo que vai assumir vai ser o do parâmetro. E temos também o parâmetro MED1OP, que ele faz com que, se eu pagar 13º, né, eu tenho essa opção também. Se eu for pagar, ele vai entrar ou não a média do 10º também no cálculo, senão ele vai calcular somente sobre o salário. Alguma dúvida, pessoal, com relação aos parâmetros?
Bom, eu vou falar um pouquinho agora do cadastro de programação de férias, né? A rotina é a GPA 050, né? Ela fica no menu atualizações e programações de férias. E os principais campos envolvidos com as férias coletivas são esses que estão aqui em vermelho. O que ocorre? Esse campo férias coletivas, uma vez que ele está em branco, significa que todo funcionário está apto para o cálculo, né? Vamos supor que a empresa decida que somente para um determinado grupo, alguns funcionários do montante não terão direito às férias coletivas, vão precisar trabalhar por algum motivo. Então, esse campo, ele teria que ficar como N, né? Para indicar que ele não terá direito às férias coletivas. Então, teria que entrar nesse cadastro e antes do cálculo, vir aqui e colocar o N, tá? Mesmo que eu calcule errado, depois no cálculo eu tenho a opção de excluir, não tem problema, mas é configurações iniciais para evitar retrabalhos, né? E como branco, ele vai assumir o mesmo conteúdo do S, né? Então não se preocupem em entrar em todos os funcionários, colocar sim, porque o branco já significa que todos têm direito ao cálculo. Esses campos dias de férias pendentes, início VPEND, fim pendente, esses campos vão ser preenchidos quando o funcionário possui menos de 1 ano, né? Quando ele tiver menos de 1 ano e ele tiver direito de férias maior do que o conceder de férias coletivas, ele vai ficar com um resíduo, com um saldo. E esse saldo, no momento do fechamento da folha, tá? Só no fechamento, ele vai atualizar esses campos, né? Indicando a quantidade de dias que ficou de saldo, né? E o período aquisitivo que ele tinha com relação a esse saldo. Por quê? Porque a database de férias vai ser alterada também para quem possui menos de 1 ano. Então, esse registro de saldo vai ficar gravado nesses campos para quem tem menos de 1 ano. Alguma dúvida com relação aos campos? Quer falar um pouquinho? A Joyce vai falar um pouquinho. A Tânia está escrevendo uma dúvida, assim que... pelo menos ela disse que não tem dúvidas, ok. Vamos seguir. Pode continuar? Joyce, pode iniciar. Ok. Olá, pessoal. Então, eu vou continuar falando a respeito do cálculo agora das férias coletivas, né? Então, o que acontece? Escutam bem? Tudo em ordem? Ok. Então, o que ocorre, né? Nesse cálculo de férias coletivas, geralmente a empresa, na verdade, a empresa vai determinar a quantidade de dias que vai ser de férias coletivas, 15, 20 dias, ou 12 dias. Importante também lembrar que a empresa não pode calcular férias coletivas inferiores a 10 dias, tá? Sempre vai ser uma quantidade de dias maior que 10 dias, não pode ser inferior a 10. E nesse PPT, o que a gente quis destacar é a quantidade de dias do direito do funcionário. Nesse caso, é um exemplo de um funcionário que tem quantidade de dias inferiores ao direito de férias coletivas. Então, ele já trabalhou alguns meses, ele adquiriu direito a 10 dias, por exemplo, de férias por direito, mas a empresa vai conceder 15 dias de férias coletivas. E nesse caso, a empresa que arca com esses 5 dias que faltam para o período do funcionário. Ele vai ficar os 15 dias em casa, né? Porque a empresa não vai ter expediente, então ele vai ficar os 15 dias em casa. 10 dias serão abatidos das férias de direito dele adquirida e 5 dias serão por conta da empresa. Esses 5 dias, eles são calculados na folha de pagamento com o título de licença remunerada. E esse valor ele não pode ser descontado do funcionário em nenhum momento. A empresa arca com esse custo por ter determinado e definido que não haverá expediente dentro daquele período. Para que
Joyce, tem uma dúvida enviada pela Certo. Michele Barros, onde ela fala o seguinte: não tem como deixar esses dias como saldo negativo para as próximas Não é férias? possível. A legislação das férias não permite que seja feito esse tipo de controle. Porque o funcionário, ele na verdade não tem a opção de ter ou não, de participar ou não das férias coletivas. Isso é uma medida da empresa, né? Na verdade é um acordo, sindicato, empresa e funcionário. Mas não é uma vontade do funcionário, é uma determinação da empresa. Então a gente não pode utilizar esses dias para abater de outros períodos ou para descontá-los, seja em rescisão, em folha ou de qualquer outra forma. Para que seja apresentado no cálculo da folha a verba de licença remunerada, é necessário ter uma verba com identificador de cálculo 0103 no cadastro de verbas, tá? Passou, né? E como eu vou identificar de que foi pago, né? De que foi marcado no sistema de que essa licença remunerada foi considerada de acordo com as minhas configurações. Então, no menu de cálculo de férias coletivas, você acessa o miscelânea, cálculos, férias coletivas e programadas e visualiza o cálculo do funcionário. Existem 2 campos nessa tela que determina quais são os dias de licença remunerada que são dentro do mês e os dias de licença remunerada que são referentes ao mês seguinte. Porque se o funcionário tem 2 dias que ficou em dezembro, como férias coletivas de licença remunerada, e mais 2 dias já na competência de janeiro, então, nesses campos ficariam 2 dias de licença remunerada no mês e 2 dias de licença remunerada para o mês seguinte. Porque esses 2 dias e esses campos, eles serão verificados no momento do cálculo da folha. E aí, com essas informações, é que o sistema consegue calcular esses 2 dias e leva para os lançamentos mensais, que é a tabela SRC, depois do cálculo da folha de pagamento. A gente tem mais uma pergunta aqui da Michele Barros. Esses dias o sistema já gera automaticamente como licença? Sim, já gera automaticamente, só precisa ter o ID de cálculo 0103 e ele é uma única verba, não existe uma verba de licença remunerada para o mês e licença remunerada para o mês seguinte. Vai ser sempre uma única verba com os dias referentes a essa licença remunerada. No cálculo da folha de dezembro, sairá licença remunerada com relação aos dias do mês de dezembro que foram licenças remuneradas. E no cálculo da folha de janeiro sairá a verba de licença remunerada referente à competência de janeiro. Se houver, né, essa divisão entre mês e mês seguinte. A Michele ainda coloca o seguinte: por exemplo, minha empresa vai ter 20 dias de férias e um colaborador SPO tem direito a 15. Ele vai gerar os 5 dias? Sim, vai gerar os 5 dias como licença remunerada. Eu troquei lá o SPO só. Ok. Escreveu o seguinte, eu não sei se ainda é uma dúvida ou se é só um comentário, mas vamos ver. Visualizei uma que está calculada nessas condições, só que aparecem dias apenas no MSE mês seguinte. Ok.
para que apareça no dias licença remunerada? Érica, então, Érica, tá me escutando? Ok. Então, Érica, nesse caso, os dias de licença remunerada mês e mês seguinte, elas vão ser geradas conforme a data de início e fim de férias. Então, os dias definidos como licença remunerada vai depender do início das férias e a quantidade de dias. Então, provavelmente no cálculo que você fez, iniciou um início de férias, onde a licença remunerada acabou caindo para o mês seguinte. Então, se eu começo as férias dentro de uma mesma competência, a licença remunerada mês seguinte ela nem vai ser gerada. Agora, se eu começo lá para o dia 26 de dezembro, termino lá em janeiro, essa licença remunerada mês seguinte só vai, de repente, cair em janeiro. Então, tudo vai depender da data de início e fim de férias. Mas com relação a aparecer, né, os dias de licença remunerada vai ser automático, conforme os dias de férias e a data de início e fim do período de gozo. Dependendo do cenário, posso ter um campo preenchido e o outro não. Ou os dois. A Tânia, ela está escrevendo aqui mais algum questionamento, né? Mas assim que ela concluir, a gente já deu uma pausa e faço a pergunta dela. Enquanto isso, você pode seguir, tá, Renata? Então, agora a gente vai falar um pouquinho lá da rotina, lá no miscelânea, cálculos, férias coletivas programadas, né? Fonte da rotina é o GPM 060, e lá tem algumas perguntas, né, no momento do cálculo, né, que ele é único que vai servir para todos os funcionários, né? Então, a primeira opção é a ordem de matrícula ou centro de custo. Às vezes, o que ocorre nós colocamos lá ordem centro de custo e filtramos a matrícula de 1 a 10, por exemplo. Aí o sistema, aí vocês vão falar, não está calculando do 1 a 10, está calculando para todo mundo. Sim, porque a ordem está centro de custo e, de repente, o centro de custo está de branco, às vezes é Z. Então, tem que tomar cuidado aqui nessa ordem. Às vezes, só um determinado centro de custo da empresa vai entrar no processo de férias coletivas. Então, eu posso colocar a ordem centro de custo e filtrar o centro de custo D até. Então, essa ordem é muito importante no momento do cálculo. Os dias de férias coletivas, eu vou colocar a quantidade de dias férias coletivas, né, que a empresa vai conceder aos funcionários, os dias de abono coletivo, caso existam, né? Os funcionários com menos de 1 ano, né? Existe a pergunta se vai calcular pelos dias de direito ou pelos dias de férias coletivas, né? Porque eu tenho funcionários que terão um período maior de férias, né? Eu tenho 20 dias de férias, vou dar 15 de coletivas. Eu vou querer que calcular tudo de uma vez para esses funcionários, conforme os dias de férias, né? Ou dias de direito. Então, tudo vai depender dessa configuração. O início de férias coletivas, que é a data inicial das férias, o aviso, acho que aqui cortou um pouquinho, e a data de pagamento, onde o usuário pode informar no momento do cálculo. A média do mês atual, caso eu tenha algum valor a ser pago, uma hora extra no movimento mensal, eu quero que seja considerado para o cálculo, eu coloco sim. Se eu não quiser, eu coloco não. Mas aí eu posso conferir no demonstrativo de médias, depois a análise, né, se o pagamento foi feito de forma correta, considerando o valor do mês. E calcular para o período, se esse período aquisitivo do funcionário vai ser um período de férias vencidas ou proporcional, né? Ou ambos, né? Eu vou pegar todo mundo que tem férias vencidas, vai ter direito, ou somente quem tem férias a vencer? Não, eu quero todo mundo, então eu coloco ambos, né? E essa pergunta mês-folha, pode ser que para alguns de vocês apareça, essa mês-folha, na verdade, está sem tratamento no momento, tá? Então, o ideal é que ela fique em branco, que ela não vai afetar o cálculo. Alguma dúvida com relação aos parâmetros? A Tânia está escrevendo uma mensagem. Ah, tá ok.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de férias proporcionais inferiores às férias coletivas. Então, as maiores dúvidas com relação ao cálculo são exatamente quem não tem menos de um ano, né? Onde eu tenho, nesse caso, férias, eu tenho direito a uma quantidade de dias menores do que a empresa vai conceder, onde vai entrar todo o processo de licença remunerada, né? Como a Joyce já comentou anteriormente. Aqui tem um exemplo, né, para ter como base aí para vocês no momento de análise, de cálculo, né, onde ele tem apenas 6/12, né, a empresa vai estar dando um total de 20, e aqui ele vai estar apurando 5 dias como licença remunerada. Aqui temos também um outro exemplo. Então, tem que ficar o que é muito claro. Funcionário com menos de um ano. Essa vai ser a particularidade das férias coletivas. Então, quem tem férias, quem tem direito a uma quantidade menor do que a empresa vai conceder, será gerada a licença remunerada. Então, e o que vai acontecer para esses funcionários? Vai ser mudada a data base de férias dele no momento do fechamento da folha. Então, todo mundo que tiver menos de um ano, a data base de férias vai ser atualizada para a data de início de férias da coletiva, dentro da tabela de programação de férias, né? Isso vai ser totalmente de forma automática, eu não preciso ir lá mexer em nada. O sistema vai calcular tudo sozinho. Caso aconteça alguma coisa que saia fora desses exemplos, que saia fora dessa configuração, aí vocês têm que acionar nós aqui do suporte para entender o que possa estar ocorrendo. Bom, aqui fala um pouquinho de algumas observações, mais para o pessoal do RH, né, para que o empregador será isento do pagamento de licença remunerada, caso exista a possibilidade do empregado retornar ao trabalho, né, aí eu teria que, de repente, calcular umas férias individual para ele, né, porque a coletiva ela vai gerar a licença remunerada de forma automática, não tem como dizer que eu vou gerar ou não, tá? Um pouquinho, a Michele, ela está perguntando se a gente vai mostrar esses exemplos no sistema também. Em que momento isso vai acontecer? Então, no sistema a gente não tem calculado os cenários, mas a gente pode montar depois e acrescentar numa disponibilização. A gente pode seguir exatamente o exemplo aqui do PPT e fazer um vídeo mostrando todo o processo de Proteus. E a gente colocar esse vídeo do passo a passo na comunidade ou no YouTube para que você possa consultar? Você acha que já é válido assim? Sim, toda informação é válida. Ok, vamos lá a questão do que a Érica escreveu aqui também, tá? Temos casos de empregados que, além de ainda não terem direito aos dias de coletiva, têm uma quantidade de faltas que reduz seus dias de direito, de maneira que alguns chegaram a ter apenas 4 dias de direito. Podemos calcular férias com essa quantidade de dias e pagar o restante como licença remunerada? Pode sim. Ele só vai ter direito, ele ficou com um resíduo menor de férias devido às faltas. Mas como é o que a gente falou, a empresa que está obrigando, a empresa vai fechar, então ele não tem como vir trabalhar. Então, realmente vai ser pago como licença remunerada. E vai ser gerado como férias só o que ele possui de direito. Ok? Obrigada. Eu, pelo menos, entendi, tá? Érica, se tiver alguma informação a complementar, pode adicionar. Enquanto isso, a gente segue. Com relação a essa questão. Oi, então, eu entendi aqui a pergunta da Érica, né, e assim, pelo que eu entendi, como fica nessa situação, né, o funcionário, ele só tem direito a 4 dias e a empresa ainda assim vai ter que bancar esses dias de licença remunerada.
Tem a parte que a Rê falou sobre a questão de que a empresa que determinou isso, mas se a gente for avaliar também, pensar nos dois lados da situação, o funcionário, ele também, na verdade, ele não está saindo beneficiado nessa situação. Por quê? A partir daquele período, né, a partir do cálculo das férias coletivas, inicia-se também uma nova contagem de período de férias, de período aquisitivo. Então, a empresa sim vai ter que pagar a licença remunerada para ele, porque é uma vontade da empresa, uma determinação da empresa, mas ele, por outro lado, também vai vai iniciar uma nova contagem do período de férias para um novo período. Eu não sei se eu expliquei direito o que eu queria falar, gente. Não consegui. Eu acho que sim. Era isso mesmo, né? Que entendeu, mas aí eu preciso saber de vocês, se vocês entenderam. Isso, aí se também, vocês entenderam. principalmente a Érica, né, que lançou a pergunta. Pelo Glauco, sim, ok, ele entendeu. E vamos ver o restante dos participantes, né? Olha, pela Fernanda, sim, ela entendeu. Então, eles entenderam o que você quis dizer, tá, Joyce? Vamos lá, prosseguindo. Você continua aí. Aqui um outro exemplo também de férias coletivas, né? Onde o funcionário também, antes de completar 12 meses, né? A gente entra aqui também no cenário de um exemplo, onde, nesse caso aqui, o funcionário tem mais dias do que a empresa vai conceder, né? De férias. E, nesse caso, o funcionário, ele vai ficar com aqueles campos lá que falamos no início do PPT, ele vai, no momento do fechamento, levar aquele resíduo que ele ficou com o direito, né? Porque ele teria direito, por exemplo, a 20 dias, a empresa só vai conceder 15, então, por exemplo, vai ficar 5 guardado lá para ele, que a empresa pode conceder futuramente, né? Ou então, pagar tudo no momento do cálculo das coletivas. Eu tenho essa opção lá naquela opção do ambos no momento do cálculo, onde eu posso conceder tudo novamente. Prosseguir, posso fazer a pergunta do Reginaldo? Então, Reginaldo, isso deixa mesmo. eu repetir primeiro a pergunta para as pessoas entenderem no geral. O Reginaldo pergunta: tenho cadastrado na folha a verba licença remunerada, porém está sem o ID 0103. Basta apenas colocar o ID de cálculo, mesmo que já tenha calculado as férias coletivas, o sistema vai entender? E aí ele ainda complementa, o Glaucus complementa com a outra pergunta, mas vamos primeiro concluir essa do Reginaldo. O sistema vai entender essa troca do ID, Renata? Oi, Reginaldo. Então, nesse caso, o que ocorre? Você basta colocar o identificador na verba. Por quê? Quem vai executar o cálculo da licença remunerada com relação ao ID vai ser o cálculo da folha. Então, o importante é você não ter calculado a folha ainda. E nas férias está aqueles campinhos do cabeçalho, os dias de licença remunerada, mês e mês seguinte. Tendo a informação lá guardada no cabeçalho, que seria inclusive a tabela RFH, só colocando o ID, quando calcular a folha, vai ser calculado, que não pode você já ter calculado a folha, fechado, aí seria necessário voltar um backup. O Glaucus ainda pergunta: e a database? Como vai ficar nesse caso, para o caso deste saldo? O Reginaldo, só para complementar aqui uma informação que o Nelson passou, não se preocupe com o histórico, ou seja, o que já foi calculado das férias coletivas. Colocando o identificador, você não precisa reprocessar nada com relação às férias coletivas, é somente o cálculo da folha, ok? Aí o Glauco está perguntando aqui a database, como vai ficar nesse caso? Então, nesse caso, quando o funcionário possui mais de dias de direito do que vai ser concedido, a database vai ser atualizada no momento do fechamento da folha. Só que essa database vai ser alterada para o início do cálculo das férias coletivas, né? Para todos os funcionários que tiverem menos de um ano, tá? Isso vai ser geral, ele tendo menos dias ou mais. Mas para todos que tenham menos de um ano.
e vai ser atualizada no momento do fechamento da folha. Então, é bacana no momento do fechamento entrar de repente no funcionário ou outro que tenha menos de 1 ano para conferir se realmente a database foi atualizada no momento do fechamento. Ah, tá ficando bom esse negócio aqui hoje, viu? Esse evento tá movimentado. Tá. A Érica aqui fez mais uma pergunta, né? E ela diz o seguinte: e nos casos da minha dúvida, não tem problema legal de calcular férias com menos de 10 dias, certo? Nesse caso, Érica, você está dizendo das coletivas, né? Com relação às faltas ainda? Seria com relação às faltas? Isso. Nesse caso, o que ocorre? Os demais dias vai estar entrando como licença remunerada, né? Então, você não está pagando somente 4. Você está tendo um montante que vai entrar como uma licença remunerada. Então, não vai estar sendo inferior, né? A Tânia travou escrevendo. Então, aqui também é um outro exemplo que depois a gente pode evidenciar num vídeo, né, para ficar mais claro todo o processo, calculando a folha, mostrando o cálculo das férias coletivas. Que a Joyce e o Nelson, já para eles anotarem os exemplos que a gente precisa fazer para, no máximo, até amanhã, tá, time? A gente concluir a gravação desses vídeos com os exemplos. Para a gente já publicar esse vídeo na sexta-feira, junto com os exemplos. Então, a gente publica o vídeo e publica os exemplos também. Então, aqui no PPT, tendo os 2 exemplos, né, um com funcionário com menos dias de direito e um com mais dias de direito, todos com menos de 1 ano, né? E aí a gente coloca um exemplo para vocês via sistema, mostrando um vídeo, né? Seria melhor mostrando todo esse processo. Aqui, no momento do cálculo, é possível que seja gerado um log, né? O log vai dizer, por exemplo, esse funcionário já está de férias, está tentando calcular de novo. Aqui coloquei um exemplo que sempre ocorre com funcionários com menores de 18 anos e maiores que 50. Então, por lei, não é permitido. Justamente a pergunta que a Érica está fazendo agora, que ela está perguntando com relação a funcionários com mais de 50 anos, tá bom? Ah, bacana, legal. Então, Érica, nesse caso, a legislação acaba não permitindo um cálculo de férias para quem se enquadra nessa situação, mesmo a coletivas, com menos de 30 dias. Então, ele sempre vai se enquadrar, ele sempre tem que descansar 30 dias. Nesses casos, será necessário calcular as férias individuais. Caso realmente você pretenda gerar menos dias de férias, no cálculo individual o sistema gera um alerta, mas não impede o cálculo. Já a coletiva vai impedir com o log. Então, se eu precisar realmente calcular férias para esse cenário com os dias inferiores a 30, você vai precisar entrar no cálculo das férias individuais e colocar a quantidade de dias necessário. Aí o sistema só vai dar um alerta, aí você dá um OK, prossegue e você consegue fazer o cálculo nesse cenário com dias menores que 30. Quer falar um pouquinho? Fala aí um pouquinho. Acho que já está acabando, né? Diretor de imagem, Tá certinho aí? Tá ok. Já tá liberado o microfone, né? Então, essa parte com relação ao cálculo, né, para funcionários com mais de 50 anos, né? Vai aparecer a mensagem. O próximo slide, ele tem um print da tela da emissão do aviso de férias, tá? Ele vai apresentar na emissão do recibo. Oi? Tem uma pergunta. Pode seguir, Joyce. Daqui a pouco, enquanto você concluir, eu repito a pergunta da Érica, tá? Ok. Aqui a gente quis demonstrar nesse PPT o aviso das férias, né, impresso, de como é apresentada a quantidade de dias de licença remunerada. Nesse caso, o período aquisitivo do funcionário era do dia 1/5 de 2014 a 30/4 de 2015. Ele ainda não tinha todos os dias de direito,
porque a empresa calculou o período para gozo de férias do dia 13 de dezembro de 2014 até o dia 30 de 12 de 2014. Então, são 18 dias de férias coletivas que essa empresa do exemplo calculou para os seus funcionários. Como o funcionário ainda não tinha direito a todo o período aquisitivo, né, de 18 dias, então o sistema apresentou no aviso de férias que são 14 dias e meio de licença remunerada. E é 14 dias e meio porque a cada mês trabalhado, o funcionário adquire direito a 2 dias e meio de férias. Cada avo de férias corresponde a 2 dias e meio das férias. Por isso que aparece quantidade de dias de licença remunerada, 14 dias e meio, né? Bom, fui autorizada a fazer a pergunta da Érica. A Érica fala o seguinte: mas quando calculamos da maneira tradicional, a data base do período aquisitivo não muda, não é? Ela tá no slide, essa pergunta era do slide anterior, tá? Onde a gente fez o cálculo das férias isolado por pessoa, independente de estar nas férias coletivas por conta da idade. Aí o que ela pergunta... Como? Aí ela fala, né, que é justamente o que ela pergunta. Se quando calculamos da forma tradicional, se a data do período aquisitivo não vai mudar, né? Se ele não muda. Então, Érica, nesse caso, o que ocorre? Érica, então, nesse caso, o que vai ocorrer? Quando o funcionário, quando eu calcular no momento do cálculo das férias tradicional, o sistema ele vai atualizar a data base de férias, mas não no cenário da coletiva para quem tem menos de um ano. Ele vai atualizar como se fosse um período normal de férias. Então, eu tenho que tomar cuidado que se eu calcular umas férias para um funcionário de 50 anos, que ele tenha menos de um ano de trabalho na empresa, a data base, no momento do cálculo das férias individuais, não vai ser atualizado conforme a data da coletiva, que ele acaba levando o início das férias coletivas, e sim o segmento do período de férias normal, próximo período aquisitivo. Aí qualquer coisa pode ser feita uma manutenção na programação de férias, né? Mas essa vai ser a diferença nesse cenário aí, quando eu calcular as férias individuais. Entendeu, Érica, aí com relação a essa informação? Porque ela até fala assim, né? Porque a legislação não permite o fracionamento das férias para maiores de 50 e menores de 18, mas permite que seja convertido 1/3 em abono. Não permite fracionamento das férias para maiores de 50. Permite. Nesse caso, você está falando da coletiva, para Érica? Pessoas com mais de 50 e pessoas com menos de 18. Eu precisaria... Você sabe dessa legislação, João? Nesse caso, o pagamento, ao invés de pagar... Eu tenho que gerar 30 dias, mas, por exemplo, 20 de férias e 10 de abono? Isso sim, isso seria possível. Prudente a gente avaliar, pesquisar, e confirmar essa legislação. O material, a gente responder essa pergunta da Érica de acordo com a pesquisa que a gente vai fazer. Isso, melhor. Porque, se não me engano, quando tem 50 anos, sempre tem que gozar 30 dias de férias. Eu não posso vender, eu tenho que descansar 30. Você tem a legislação aí, Érica, sobre isso para nos passar? A coletiva, ela acaba travando mesmo, ele dá o log, ele não permite nenhuma forma de manutenção. Já a individual, ele permite, justamente porque nem todas as empresas acabam seguindo esse processo de 50. Às vezes tem algum sindicato que fala, não, pode ser diferenciado, então a gente não bloqueia na individual. A
legislação, né, para depois a gente falar um pouco mais sobre isso, a gente toca isso no material que for divulgado. Com relação ao exemplo, a Michelle chegou a ter dúvidas com relação ao meio, mas foi explicada. Mas eu acho que seria interessante a gente, nesse slide que tem o exemplo, falar um pouquinho mais novamente sobre o meio, para que todo mundo compreenda o porquê tem essa informação. Por exemplo, aqui tem um dos exemplos aqui, explica, por exemplo, cada um dos avos aqui seria 2,5 dias de férias, né? Até que dê os 30, contando com relação aos 12 avos completos, né? A princípio seria isso, então, pessoal. O que mais gera dúvidas, né? Essa questão dos funcionários com menos de um ano na empresa, onde possuem alguns dias a mais de direito, outros possuem menos, e essa questão da licença remunerada, né? Que vai ser pago. Só um momento. Vai complementar a Joyce ou a Renata? Não, a Renata vai complementar uma informação importante. É só um detalhe. Como a tabela de programação de férias, ela sofre muitas alterações por conta das férias coletivas, o ideal é que, antes do fechamento agora da competência 12, seja realizado um backup, né? Normalmente, por padrão, todo mundo faz esse backup, né, antes da folha, principalmente da tabela SRF, que é a programação de férias. Porque se gerou alguma inconsistência no fechamento, a gente tem um histórico de como estava a programação antes do fechamento, né? Então seria bom fazer um backup, de preferência da folha completa, porque o fechamento vai mexer com muitas informações dentro da tabela e de repente pode existir algum cenário em que a gente, bem particular, onde não atualize de forma adequada, não atualize de forma correta. Mais alguma dúvida, pessoal? Bandeira aqui, um questionamento, né, que até não para nós, mas para os clientes, né, para a Michelle, para a Érica, para a Tânia e para o Glauco, para o Reginaldo, para todo mundo que está aí participando, vocês têm colocaram como procedimento usual essa questão de fazer sempre o backup, né, para a gente não perder informações, até porque a gente teve situações aí recentes nessa semana de contatos em que eram feitos o processo de cálculo, mas que precisava ser desfeito porque ficou marcado um parâmetro da forma incorreta e na hora de refazer precisava restaurar um backup. Isso não foi muito bem visto. Vocês, assim, no dia a dia de vocês, como é que vocês estão fazendo esse processo? Estão colocando backup, fazendo backup antes de fazer esse processo de cálculo? O som está cortando, mas eu posso repetir, Glaucus. Eu queria saber de vocês, né? Assim, se vocês estão usando essa questão do backup para a gente não ter problemas futuros com a atualização, né? Na hora de restaurar a informação, para fazer algum processo que um parâmetro estava configurado de forma incorreta. Vocês estão usando isso aí, pelo menos a Tânia está me falando que faz, né, o backup legal, Glaucus também. Então, é mais para a gente frisar, né, porque a gente pode divulgar esse material. É importante que nosso time de TI, nosso time de RH dos clientes também tenham por hábito fazer o backup na hora de fazer esses processamentos, tá? Pode manter sempre a base de teste, né? Muita gente não tem isso. Tem uma coisa importante aqui que o Nelson levantou aqui também, uma segunda bandeira, que é com relação ao ambiente de teste, para a gente poder reproduzir as ocorrências da folha sempre que necessário e ver se tem também alguma configuração de usuário que precisava ser refeita. Então, peço para que vocês que estão aí à frente no time, atendendo eles todos os dias, possam passar algumas instruções importantes sobre backup e sobre base teste, tá? Ambiente de homologação.
Todos me ouvem? Espero que sim. Ótimo, vamos lá. Por que eu decidi falar um pouco dessa parte? A minha origem profissional veio da parte de infra, então eu entendo um pouco do conceito e da importância de você ter sempre um backup recente e sempre uma base de homologação, isso para qualquer sistema. Qual que é a real importância de um ambiente de homologação? Qualquer teste que você possa fazer, aliás, qualquer teste não, alguns testes que você venha a fazer na sua base podem ter potencial destrutivo. Então, você fazer uma alteração de parâmetro antes de um cálculo e isso estrague o seu histórico, ou a alteração do tamanho de um campo numa tabela e isso corrompa a sua tabela. Pode acontecer diversas coisas que têm um potencial de desastre para a sua base. Então, manter um backup sempre atualizado e sempre versionado, você ter várias versões de um mesmo backup, é sempre o ideal. Assim você tem todos os cálculos que você realizou hoje, todos os cálculos que você realizou ontem e assim por diante. Não só falando de férias coletivas, mas de qualquer cálculo que você venha fazer na base. O ambiente de homologação também é muito importante que ele esteja sempre sendo mantido como uma cópia o mais próxima possível da sua base de produção. Por quê? Já houveram vários casos onde havia necessidade de um teste a ser realizado, o cliente não dispunha de uma base de homologação e o teste simplesmente não pôde ser realizado. Por quê? A base de produção não podia ser tocada, porque corria-se o risco de estragar a base do cliente, e a nossa base também não tinha o volume de informações necessário ou o ambiente necessário para a reprodução do erro. Então, uma dica que eu deixo para vocês é backup atualizado e versionado, e a base de homologação sempre sendo uma cópia o mais próxima e mais fiel possível da base de produção. Eu imagino que seja um pouco difícil assim para as pessoas às vezes entenderem como fazer um backup versionado ou esse tipo de dica aí do Nelson, mas depois a gente pode preparar junto com a equipe de framework algum bate-papo assim também, né, com esse tipo de instrução de como montar um backup e manter uma base espelhada. Tá bom, gente? Ela fez lá a consulta, né? Ela colocou o seguinte: a CLT trata em artigos diferentes dos assuntos de concessão de férias. Ela fala do artigo 134 e abonos de férias no artigo 143. Nesse, não há restrição quanto à idade para a opção de abono pecuniário. Esse é o comentário da Érica. Né, vai avaliar a legislação. Muito bom, e a gente complementa depois no material. Alguém mais tem alguma coisa a complementar, alguma dúvida? O time também que está aqui comigo, vocês querem falar alguma coisa? O pessoal já está agradecendo. Assim, o Nelson, você vai precisar complementar mais alguma coisa antes que a gente encerre? Ok. A Renata vai mostrar algo na máquina, na base. Vocês que têm curiosidade de ver alguma coisa na base, a Renata vai estar fazendo acesso à máquina dela agora, a base, para poder mostrar alguma coisa que ficou faltando aqui, tá? O Reginaldo, ele fala o seguinte: ok, muito bom, pois estamos passando pelos processos de férias coletivas. É meio que estratégico mesmo fazer esse período, tá, Reginaldo? Porque a gente sabe que a demanda chega mais ou menos aí nesses dias antecedentes às férias coletivas. A gente, enquanto ela vai acessando a máquina dela, né, eu vou deixar aqui mais registrado para vocês que eu vou colocar o formulário de pesquisa do que vocês acharam com relação ao evento anterior e com relação a esse evento. Vou pedir para que vocês respondam depois lá na p@rh, tá? Vocês já tiveram acesso ao vídeo
Obrigado, Érica. A Érica está dizendo que foi muito bom esse fórum. Vocês já tiveram acesso ao vídeo do evento anterior? Vocês acessaram lá? Foi fácil? O download do vídeo do treinamento está no Fluig. É possível baixá-lo também além do PPT? O PPT também está no Fluig, tá, Denise? A gente colocou lá no o PPT no Fluig. Se vocês não tiverem problema de baixar, vocês me falam, tá? O vídeo, o que foi que eu fiz? Além de colocar no Fluig para popularizar um pouquinho mais também coloquei no YouTube. Então, se vocês quiserem, pode acessar no YouTube, assim como esse também eu vou colocar, tá? Nas duas frentes, tanto no Fluig quanto no YouTube, tá bom? Vamos lá, cadê a área de trabalho? Vamos mostrar aí o Proteus, mas para finalizar, eu acho que não dura mais uma hora não, tá, gente? Eu acho que aqui mais uns 20 minutinhos, né, no máximo a gente já conclui, é mais para a Renata ter essa possibilidade de mostrar a vocês como é que algo que tenha necessidade no Proteus, na prática, tá bom? Vou desabilitar meu microfone, Renata, fique à vontade. Então, pessoal, o áudio tá me escutando, Manu? Ok. Então, pessoal, vou mostrar um pouquinho no Proteus com relação à database de férias, né? Que nós conversamos. Esse campo vai ser atualizado no momento do fechamento da folha. Quem tiver dias de férias pendentes, né, com relação a quem possui menos de um ano, vai ser atualizado nesse campus o dia de saldo e o período aquisitivo que permaneceu esse saldo pendente. Todos esses campos vão ser atualizados no momento do fechamento de forma automática, tá? Então, o que só tem que ser avaliado é depois do fechamento, dar uma checada, que realmente quem possui menos de um ano, realmente esses campos foram preenchidos de forma adequada, né? Pelo menos fazer por amostragem, entrar em alguns funcionários, né? E aqui no miscelânea, né? Cálculos, férias coletivas programadas. Aqui nós vamos selecionar a opção de coletivas. Onde aqui mostra alguns parâmetros, além do que nós conversamos, que também estão envolvidos com o cálculo, ok? Isso serve também para as férias geral, tá? Então aqui, toda a rotina, a maioria das rotinas da folha entra tem opção de parâmetros, onde nós temos vários parâmetros envolvidos no cálculo, que é importante sempre que executáveis todos estão ok aqui no processo. Aqui temos os parâmetros, como eu falei anteriormente para vocês, né? Onde eu vou colocar os dias de coletivas, aqui os de direito. Aqui, mês folha, esse é um dos campos que pode gerar dúvida, porque o campo, inclusive, está sem help. Como eu vou repetir novamente, esse campo hoje está em desuso, tá? Então, é o ideal que ele não seja informado, tá? E aqui, eu queria mostrar também um pouquinho que nós temos a opção de excluir de forma coletiva. Então, eu calculou todo mundo errado, eu venho aqui e excluo todo mundo. Só um está errado, não quero calcular todo mundo. Posso filtrar aqui a filial e a matrícula, como também eu posso entrar lá na rotina de férias, se eu quiser, e excluir essas férias, tá? Mesmo calculando como coletivo, eu posso entrar aqui no cadastro de férias normal e excluir. Ok? Aí eu vou estar pontualmente excluindo as férias daquele funcionário para não ter erro nos parâmetros. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que eu mostre mais algum detalhe? Mais alguma dúvida? Bom, acho que podemos encerrar, né? Eu, em nome do time, da TOTUS,
agradeço imensamente a participação de todos. A gente vai, como já dito anteriormente, a gente vai divulgar o material. Ó, virando a câmera para vocês me verem. A gente vai divulgar o material no Fluig, ficou minha mão, no Fluig e no YouTube. E vamos nos preparar para o próximo. A gente já descartou aí um outro tema, porque a gente já falou várias vezes sobre o cálculo da folha da diferença do 13º, né? Na última vez. As dúvidas que vocês mandarem a gente vai respondendo. Mas o próximo aí é DIRF e RAIS. Então, janeiro a gente está se preparando para janeiro com DIRF. E em fevereiro a gente fazer da RAIS. Espero que vocês estejam aí junto conosco novamente. E o seguinte, gente, sexta-feira agora tem um evento também via Ocean, que vale tanto para clientes Prime como para clientes que forem da base, né, da TOTUS, para explicar como é que funciona o novo servidor de licenças da TOTUS, que porventura é muito interessante, porque vocês não precisam mais ficar enviando autorização para trocar, atualizar o servidor de licenças. Vocês no License novo, no License 2014, vocês vão ter vocês mesmos acesso ao conteúdo das licenças que forem utilizadas por vocês pelo portal, né? E isso é muito interessante mesmo. Então, para fazer auditoria, ver quais são os módulos que vocês estão utilizando mais, as licenças que vocês estão utilizando. A gente vai deixar de utilizar o hardware físico, né, do hard lock no servidor, evitando problemas de equipamento, de conexão. Então, isso é um recurso muito interessante, foi disponibilizado a partir da versão 11 no Proteus, né? E para outras linhas também, tá bom? Porque o servidor de licenças TOTUS, ele é Proteus, mas serve para DataSul, para Logix, para RM, para os outros produtos. E também a questão de você poder fazer essa auditoria, saber quais licenças estão utilizando. A intenção da TOTUS, na verdade, é apenas para facilitar além do uso, né? Porque o hardlock dava muito problema. Além dessa questão do hard lock, a gente conhecer, na verdade, quais são os módulos que a gente vai precisar investir mais, porque às vezes hoje a gente não sabe quais são os módulos que a TOTUS, que os nossos clientes estão utilizando, quais são as rotinas que os nossos clientes estão utilizando na prática, e esse servidor de licença na nuvem, ele permite que a gente tenha essa informação de saber quais as rotinas que estão em uso, o que está sendo usado e o que não é mais usado por nossos clientes. Nosso objetivo é apenas esse, tá bom? Então, sexta-feira, se preparem, os SPOCs, eles estão encaminhando o e-mail, convidando os responsáveis de TI, divulguem para os responsáveis de TI das suas empresas, caso eles não estejam com vocês nessa reunião, e vamos esperar para sexta-feira vocês e os outros clientes da TOTUS também poderem tirar dúvidas. A gente está torcendo para que sobrecarregue o Ocean na sexta-feira. Tá bom? Muito obrigada a todos. Time, vamos lá, tem uma pergunta da Érica. Mais uma vez, parabéns pelo treinamento. Tem algum e-mail para que eu continuar falando com vocês sobre férias? Érica, pode entrar em contato pelo suporte, tá? No suporte normal, se vocês têm contato com eles via Skype, acionem e abra o chamado. A gente pode mandar o contato normal, e se a gente tiver necessidade de fazer algum evento sobre o tema da pergunta, a gente fará, tá? A Denise está pedindo para mandar o link do treinamento no Ocean. Sim, a gente vai mandar, tá? Depois a gente vai preparar o material, Denise, e a gente vai mandar. Mais alguma coisa? O meu time está dizendo, pedir um tempo aqui, um time para quê, time?
só informação com relação ao contato. Podem abrir o chamado normal, os telefones que vocês já conhecem, os ramais que vocês já conhecem, os canais que vocês já utilizam. E como eu disse anteriormente, se for necessário fazer um evento sobre o que vocês encaminharem, a gente faz, tá? Muito obrigada. Deixa eu pedir para o pessoal aqui dar um tchauzinho para vocês. Deixa eu atualizar a imagem da webcam, que não está aparecendo. Deixa eu ver aqui, ó. Iniciar novamente, olhou aqui, tchauzinho. Passar para o time. Renata. O Nelson. E a Joyce. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.